Olá! O Segundão em Tempo Real de hoje falará sobre um assunto que está em evidência, a guerra da Ucrânia. Há cerca de um ano e meio, o mundo acompanha apreensivo esse acontecimento que já matou mais de 42 mil pessoas, sem contar o número de desalojados que já ultrapassa 15 mil. É isso mesmo, Júlia. Estamos diante de uma disputa por território e poder, que infelizmente destruiu famílias e desencadeou um movimento migratório gigantesco, além de colocar o planeta em uma ameaça real nuclear. E quais seriam os motivos dessa guerra? E quais os impactos dessa guerra no mundo? Você descobre tudo isso aqui, no documentário do Segundão em Tempo Real. As relações entre a Rússia e a Ucrânia têm raízes profundas, visto que a Ucrânia fez parte da União Soviética e, antes disso, do Império Russo. Já as alfinetadas entre esses dois países ocorrem desde o início do século, com a alternância de presidentes favoráveis tanto ao Ocidente como aos aliados de Moscou, em Kiev, capital da Ucrânia. Em 2013, o governo ucraniano desistiu de um acordo que poderia pavimentar a entrada do país na União Europeia, devido à pressão feita pela Rússia, e por causa disso, levou a uma revolta nas ruas e à queda de Viktor Yanukovych, ex-presidente da Ucrânia. Daí por diante, os anos foram marcados por vários eventos, como a anexação da Península da Crimeia ao Império Russo, o conflito entre separatistas pró-Moscou e a retomada da candidatura de Kiev a uma vaga na OTAN. Sob críticas de Moscou, a Ucrânia estreitou seus laços com a aliança e Vladimir Putin, presidente da Rússia, apontou que a adesão seria uma linha vermelha. A Rússia também estava incomodada com as recentes aquisições das armas por Kiev e com seu possível uso contra os separatistas no leste do país. Além do mais, em 2021, Putin encarou as dificuldades do governo de Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, concentrando mais de 100 soldados na fronteira da Ucrânia. No dia 24 de fevereiro de 2022, uma invasão das tropas russas à Ucrânia deu início à Guerra da Ucrânia. Tal guerra continua ocorrendo no leste do continente europeu. Atualmente, após outros ataques em cidades perto de Kiev, já é considerado o pior conflito militar em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Com isso, a Ucrânia contra-atacou a Rússia. Afinal, ninguém apanha de graça. E fez com que a Rússia recuasse. Porém, ela continua tendo domínio sobre grandes áreas do leste ao sul da Ucrânia. Antes da guerra, a Ucrânia tinha aproximadamente 44 milhões de habitantes. Mas, com a continuação dos ataques, mesmo depois de um ano da invasão, há dezenas de milhares de mortos e feridos, além de mais de 10 milhões de refugiados ucranianos, de acordo com a ONU. As principais motivações da guerra. A expansão da OTAN pelo leste europeu foi vista pela Rússia como uma ameaça à segurança. A Ucrânia expressou interesse em aderir-se à OTAN, pois aproximaria em relação ao Ocidente e a Rússia perderia a influência sobre o país. Além disso, os países membros da OTAN a protegeriam. Isso aumentou as preocupações russas sobre uma aliança militar ocidental se aproximando de suas fronteiras. A Rússia se opôs fortemente a essa perspectiva, porque considerou uma ameaça direta aos seus interesses, à sua segurança e, por parte, uma traição da OTAN, pois também aproveitaria uma situação frágil da Rússia para conquistar um país do bloco comunista logo após o colapso da União Soviética. Para alguns líderes na Rússia, a Ucrânia era vista como historicamente inseparável dela. Com isso, a Ucrânia não poderia se separar. Porém, a Ucrânia não concorda com esse controle e quer melhorar a proteção militar da aliança, que acompanha a adesão ao bloco internacional. Alguns testemunhos ucranianos veem a guerra como uma tentativa da Rússia de restabelecer antigas zonas de controle e influência soviéticas, pois ela via a Ucrânia como peça fundamental para a sua influência. As principais motivações da guerra. A expansão da OTAN pelo leste europeu foi vista pela Rússia como uma ameaça à segurança. A Ucrânia expressou interesse em aderir-se à OTAN, pois aproximaria em relação ao Ocidente e a Rússia perderia a influência sobre o país. Além disso, os países membros da OTAN a protegeriam. Isso aumentou as preocupações russas sobre uma aliança militar ocidental se aproximando de suas fronteiras. A Rússia se opôs fortemente a essa perspectiva,
porque considerou uma ameaça direta aos seus interesses, à sua segurança, e por parte uma traição da OTAN, pois também aproveitaria uma situação frágil da Rússia para conquistar um país do bloco comunista logo após o colapso da União Soviética. As principais motivações da guerra. A expansão da OTAN pelo leste europeu foi vista pela Rússia como uma ameaça à segurança. A Ucrânia expressou interesse em aderir-se à OTAN, pois aproximaria em relação ao Ocidente e a Rússia perderia a influência sobre o país. Além disso, os países membros da OTAN a protegeriam. Isso aumentou as preocupações russas sobre uma aliança militar ocidental se aproximando de suas fronteiras. A Rússia se opôs fortemente a essa perspectiva, porque considerou uma ameaça direta aos seus interesses, à sua segurança e por parte uma traição da OTAN, pois também aproveitaria uma situação frágil da Rússia para conquistar um país do bloco comunista logo após o colapso da União Soviética. A economia ucraniana tem como base a produção agrícola e a diversidade de produção industrial. Contudo, a Ucrânia enfrenta diversos desafios, como elevados níveis de corrupção, uma dívida crescente e o extremismo. Além disso, a Ucrânia depende das importações de energia, o que a torna vulnerável à pressão política e econômica russa. Por um lado, a Ucrânia resistiu ao desgaste da guerra e, neste momento, enfrenta instabilidade política. A ajuda militar europeia e americana chega continuamente e o exército ucraniano consegue manter várias frentes simultaneamente. A independência da Ucrânia ocorreu em 24 de agosto de 1991, após o desfalecimento da União Soviética. Foi um período em que muitos patriotas ucranianos lutaram contra potências invasoras e regimes totalitários, assim finalizando décadas de domínio soviético na Ucrânia, o que permitiu que o país determinasse seu próprio destino político, econômico, social e formasse uma estrutura semipresidencialista junto da adoção de uma nova Constituição em 1996. Esse feito abriu caminho para a Ucrânia estabelecer laços internacionais independentes, incluindo membros da União Europeia e OTAN, e permitiu também um renascimento da língua, da cultura ucraniana e uma reavaliação da história e da identidade nacional. Porém, até 24 de fevereiro de 2022, parte da própria população ucraniana não dava valor a essa data. A Rússia é liderada por Vladimir Putin. O governo russo de Putin é caracterizado por um estilo de liderança autoritário e centralizado, com um controle significativo sobre a mídia e as instituições estatais. Antes da guerra, a economia da Rússia estava crescendo devido aos altos preços do petróleo e do gás natural, que são recursos naturais abundantes na Rússia. Porém, ele estava vulnerável a oscilações por causa dos preços dos commodities e a dependência das exportações de energia. Sobre as questões econômicas, o aumento do preço dos alimentos, do petróleo e da eletricidade afeta fortemente a Europa desde o início do conflito, causando assim o crescimento da inflação em grande parte dos países. Isso ocorre porque a Rússia e a Ucrânia possuem papéis cruciais tanto no setor de alimentos quanto no setor energético. Isso explica-se com o fato de que a Rússia, por exemplo, é a segunda maior produtora de gás natural do mundo e possui presença considerável na produção e exploração do petróleo. Ademais, vale ressaltar que a guerra começou durante a recém-recuperação do planeta após a pandemia do Covid-19, o que torna os impactos mais significativos ainda. A inflação, por sua vez, é extremamente prejudicial para países que já enfrentaram esse problema, como é o caso do Brasil. Esse cenário de incerteza afeta a confiança dos grandes investidores, reduz o poder de compra da população e desacelera a economia global. Em relação aos juros, o Banco Central Brasileiro fez uma sequência de 12 aumentos em 2022, iniciados em março de 2021, quando a Selic estava em 2% ao ano. Em agosto, a taxa chegou a 13,75% ao ano, e o Comitê de Política Monetária, o Copom, manteve a Selic nesse patamar em suas últimas 4 reuniões. A expectativa é que no atual semestre de 2023, o Copom inicie um ciclo de redução da Selic. Ambientalmente, devido ao vazamento de produtos químicos, os rios e lagos da Ucrânia foram poluídos, contaminando seu solo e destruindo suas florestas, o que pode aumentar o índice de câncer e outras doenças entre os civis. Desde o início do conflito, países do Ocidente e da Europa sancionaram a Rússia em várias áreas. Consequentemente, aumentaram os preços dos fertilizantes, do trigo, dos metais e da energia, gerando uma crise alimentar.
Nos últimos dias, a Ucrânia se mostrou interessada em uma reviravolta, visto que ela tomou a decisão da mudança de recrutamento de soldados. A partir de agora, pessoas com leves transtornos mentais, tuberculose, hepatite, HIV e certas doenças nervosas e intestinais serão recrutados. De que homens de 18 a 60 anos estão proibidos de sair da Ucrânia e que mulheres com menos de 60 anos devem se alistar no exército, incluindo as grávidas, pois foram feitos novos uniformes militares para elas. Além disso, os Estados Unidos estão apoiando cada vez mais a Ucrânia, enviando tanques e bilhões de reais para o investimento em armas e assim ajudando a possível reação contra a Rússia. Outro sim, no dia 22 de setembro deste ano, a Ucrânia mostrou uma resposta direta aos ataques russos ao lançar um míssil no quartel-general da frota russa no Mar Negro. A tendência é que o conflito entre Rússia e Ucrânia ainda dure vários meses ou anos. Esse foi o nosso documentário, edição especial Século XXI, o século da mudança. O Jornal Segundão em Tempo Real agradece aos telespectadores e torce para que a paz floresça como um girassol. Muito obrigado pela audiência.